Ora, muito bom dia. A semana que acaba, a semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde todos nós estivemos com os olhos postos no Médio Oriente, uma semana muito ligeira de dados económicos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e em que verificámos uma vez mais as yields obrigacionistas em máximos das últimas décadas, uma época de resultados a continuar e ainda por variados discursos e comentários dos responsáveis dos bancos centrais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Obviamente que os olhos estavam colocados no Médio Oriente, no conflito entre Israel e o Hamas, que consoante foram as esperanças de uma resolução, não vou dizer imediata, mas pelo menos a abrandar a escalada do conflito, dava por um lado algumas hipóteses a ativos com mais risco, não tanto ativos de refúgio, e quando esses receios aumentaram, também aumentou, digamos, a fuga para esses ativos de risco, como foram, por exemplo, determinadas ações ou ainda o ouro. Por outro lado, aqui há um contrassenso. Normalmente esses ativos de risco, um deles são as obrigações soberanas, que ao subir levam as yields obviamente para baixo. Não foi o caso, as obrigações soberanas continuaram em queda, as yields continuaram a subir, nomeadamente as yields norte-americanas a 10 anos, que tocaram por breves instantes os 5%. Em máximos das últimas décadas. Nos Estados Unidos, no Japão, as yields a 10 anos chegaram a 0,85, a ultrapassar 0,85, o que também já não acontecia há mais de uma década, e também, obviamente, as yields tanto europeias, tanto da zona euro, alemãs, como do Reino Unido. Todas elas começaram a negociar em máximos das últimas décadas. Isto numa altura em que ouvíamos diversos comentários, diversos discursos, tanto por parte de membros do Banco Central Europeu como da Reserva Federal. De uma forma geral, e eles estavam, digamos, a dar os últimos comentários antes das reuniões, das respectivas reuniões, já que nesta semana que vai entrar o Banco Central Europeu terá a sua reunião e a Reserva Federal para a semana seguinte. A meio da semana começou o período de silêncio do BCE e neste sábado que passou, começou o da Reserva Federal. Portanto, esta semana aproveitaram para dar, digamos, os últimos impulsos e, de uma forma geral, o que pudemos obter daí é que a probabilidade de haver uma alteração nas taxas de juros, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, nesta já próxima reunião, é bastante diminuta. Portanto, é pelo menos isso que os mercados retiraram das palavras de todos eles, e em especial de Jerome Powell, que quase no último dia da semana teve um discurso no Clube dos Economistas de Nova Iorque, em que disse que a Reserva Federal se calhar pode ainda não ter feito tanto quanto devia, abrindo aqui a hipótese de uma subida de taxa de juros, tal como nós todos sabemos que já vinha desde das minutas e dos dot plot apresentados pela FOMC, mas mais do que isso, ele deu a entender que ainda não era o tempo de apertar mais a economia, a política monetária nesta próxima reunião, ao dizer que deveríamos esperar para ver e que ao mesmo tempo as yields obrigacionistas elevadas estavam a fazer também o caminho, ao fim de contas, que a Reserva Federal pretendia, e nesse aspecto esteve Jerome Powell a reiterar um pouco as palavras dos seus congêneres dentro da FOMC. Do BCE também a situação é praticamente a mesma, ou seja, os dados, isto inclusive é com os membros mais hawkish, manterem a possibilidade do Banco Central Europeu, que o atual nível das taxas do Banco Central Europeu são restritivas o suficiente para levarem o Banco Central, a taxa de inflação para a meta do Banco Central nos 2%.
Como eu disse, foi uma semana bastante ligeira de dados económicos durante esta semana, em que o que mais destacou foram os fortes números das vendas a retalho norte-americanas. Nos resultados tivemos empresas que costumam, de alguma forma, conseguir dar impulsos aos próprios mercados em geral, só que desta vez, digamos, a situação das preocupações geoestratégicas, digamos que retirou algum peso, alguma importância, digamos, a estes resultados. Ainda assim, vimos bons resultados por parte do Bank of America, por parte da Netflix, por parte da Goldman Sachs, com menos bons resultados, por exemplo, por parte da Tesla. Os mercados acionistas em geral, obviamente, com as fortes subidas das yields obrigacionistas, com digamos, algum sentimento bastante, diria mesmo, um sentimento bastante pesado de risco derivado ao que se passa, digamos, no Médio Oriente, acabou por ser uma semana em perdas de uma forma geral. O S&P 500 nos Estados Unidos marca, digamos, a média dos mercados acionistas naquela área e caiu cerca de 2,4%. O DAX foi talvez dos que caiu menos na Europa e caiu 2,6%. E o Nikkei também mostra uma média dos mercados na Ásia, tendo caído 3,3%. Por cá, o PSI 20 terminou praticamente inalterado, perdendo marginalmente 0,1%, isto com a Greenvolt a suportar, digamos, o PSI ganhando um pouco mais de 11% e a Navigator a perder cerca de 5%. No mercado cambial, continuou, digamos, aquilo que nós já tínhamos visto na semana passada, ou seja, as divisas que mais sensíveis ao risco a perder e as divisas que são dadas como de refúgio a ganhar, como é o caso do franco suíço, do dólar, esta semana até o euro, face a outras divisas como a coroa norueguesa, o dólar canadiano ou o peso mexicano, que foram perdendo. Destacaria aqui o euro-dólar manteve-se praticamente inalterado, teve um pequeno ganho, digamos, durante esta semana, e também aqui eu destacaria o par euro-NOK, com fortes perdas da coroa norueguesa, foi talvez a divisa que mais perdeu esta semana. Nos mercados das commodities continuamos a ver os ganhos tanto no ouro como no petróleo, em que o ouro ganhou esta semana menos do que na semana passada. A semana passada tivemos um ganho de 5%, esta semana já tivemos só 2,5%, e o petróleo continuou também a subir, mas não ao ritmo que subiu também na semana anterior, tendo o Brent ganho aqui quase 2%, enquanto o WTI ganhou cerca de 1%. Na semana que vai começar, como pano de fundo, novamente, o conflito do Médio Oriente, vamos ter dados económicos bem mais fortes do que os da semana que passou. Vamos ter bastantes empresas a apresentarem resultados e fortes empresas a apresentar resultados, e vamos ainda ter mais bancos centrais, em que destacamos o do Banco Central Europeu. Relativamente ao conflito, obviamente que o escalar deste conflito, o alargar a outros países da zona, tornando isto um conflito regional, seria catastrófico. Isto também em termos dos mercados, isso também é válido para os mercados financeiros, em que aí entrariam ainda mais em aversão ao risco. Já um acalmar da situação, o que me parece neste momento bastante pouco provável, infelizmente, já daria, digamos aqui assim, algum suporte aos mercados de risco, como será, por exemplo, o mercado acionista. É uma semana em que vamos ter, em termos de dados económicos, já bastante mais fortes do que a semana passada. Começamos pelos PMIs, em que tem uma especial importância para a zona euro, para tentarmos ver até que ponto a zona euro poderá ou não escapar, digamos, a uma recessão, ou até que ponto é que essa recessão possa ser o mais suave possível. Por outro lado, vamos ter dados que nos vão permitir ver
até que ponto está resiliente a economia norte-americana, com o PIB relativo ao terceiro trimestre, e ainda a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, e que vamos ver então, digamos, que aí poderá dar ou abrir uma vez mais o leque das possibilidades do mercado tentar verificar se sempre irá haver ou não, até ao final do ano, mais uma subida de taxas de juros. Nos bancos centrais, são basicamente os três principais bancos centrais que vão apresentar, que vão ter a sua reunião, será o Banco do Canadá, que em princípio deverá manter a sua taxa inalterada depois de um crescimento bastante pequeno que revelou no mês passado, durante este mês, e ainda com uma inflação abaixo daquilo que o próprio Banco do Canadá temia, portanto, ou projetou, portanto, deverá manter as taxas de juros inalteradas. Teremos também o Banco Central na Turquia, que deverá uma vez mais subir taxas, e provavelmente alguma coisa entre 2,5% e 5%, ou seja, neste momento está nos 30%, provavelmente poderá chegar aos 35%, que é ligeiramente acima da projeção de inflação do Banco da Turquia para o próximo ano de 2024. Mas teremos também o Banco Central Europeu, e é para lá que as atenções se voltam, em que nesta reunião de outubro não é esperado qualquer alteração das taxas de juros, ou seja, vamos ter a interrupção deste forte ciclo de aumento de taxas de juros que o Banco Central Europeu tem tido há mais de um ano, e em que se espera que de facto isso não vá haver qualquer subida de taxas de juros, em que grande parte das informações que o Banco Central Europeu possa eventualmente ter para uma alteração só chegarão depois desta reunião, e portanto, quanto muito, a reunião de dezembro será bastante mais viva, será uma reunião em que poderemos aí sim ter alguma coisa a mais para discutir e para pensar se poderão eventualmente subir ainda as taxas de juros. Isto numa altura em que os preços do petróleo continuam a subir, a energia a subir, e isso poderá pressionar o Banco Central Europeu de alguma forma a subir taxas para evitar uma subida também da própria inflação. Por fim, vamos ter uma agitada semana de resultados empresariais, em que vamos ter uma Alphabet ex-Google, vamos ter uma Meta ex-Facebook, vamos ter uma Amazon, uma Ford, vamos ter outros, estas são grandes tecnológicas, gigantes tecnológicas, mas vamos ter também outras gigantes como a própria Coca-Cola ou a UPS, ou ainda a Mercedes na Alemanha, ou a Jerónimo Martins em Portugal, todas elas a apresentar resultados durante esta semana. Bom, para já é tudo, uma boa semana, bons negócios, e para a semana estarei aqui novamente para uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!